Galera, a Azul melhorou a taxa de resgate dela aqui para emissões com milhas aéreas, mas eu vou mostrar ao longo desse vídeo que isso daí, na verdade, é uma má notícia, não é nem boa notícia, e vou explicar o porquê. Vou falar dessa taxa de resgate, que toda emissão que você faz que envolva milhas aéreas, você paga uma taxa só por causa disso. Vou mostrar o impacto que isso daí tem em algumas emissões e como isso daqui pode inviabilizar, por exemplo, alguma emissão futura sua aqui dentro da Azul, porque acaba ficando desvantajoso, né? E quando também isso não tem impacto. Então vai ser um vídeo completo sobre taxa de resgate da Azul. Vou falar agora a novidade, né? E vou mostrar como ela funciona e como ela pode impactar você aí, tá? Então acompanha até o final, porque se você for utilizar o Azul Fidelidade em algum momento, né, com seus pontos da Azul, você tem que saber disso para não ter surpresa na hora que for realizar alguma emissão, tá bom? Basicamente, o que é a taxa de resgate? Como eu falei ali, emitiu envolvendo milhas aéreas totalmente por milhas, ou seja, uma parte em milhas e outra em dinheiro, você paga a taxa de resgate. Basicamente isso. E essa taxa ela é diferente baseada no seu status. Para quem não tem status nenhum, o que está acontecendo? Agora, se você for o titular da sua conta da Azul Fidelidade e tiver no localizador que você está comprando a passagem, o valor da taxa vai sair para cada um a R$40, tá? Menor do que estava antes, que era R$50. Então você vê que teve uma diminuição, por isso que eu falei que ela melhorou. Porém, para emissões em que o titular da conta não está, por exemplo, você acumulou milhas aéreas aqui na Azul, mas não quer viajar, mas aí você quer presentear o seu filho, algum familiar, algum amigo, né? E aí você vai emitir a passagem para ele. Nesse caso, a taxa não vai ser 40, a taxa vai ser R$70. Ou seja, a Azul punindo quando você emite uma passagem para terceiros que você não esteja envolvido na emissão. Então a Azul já tem muitos anos que ficou nessa guerra aí para tentar evitar a venda de milhas aéreas e acaba colocando vários empecilhos que mais atrapalham os clientes do que combatem a venda de milhas aéreas, e aí acaba botando essas taxas exorbitantes, né? Porque quando o titular da conta não tá, pode ser que seja uma venda, então a Azul vai lá e bota uma taxa que não tem sentido algum, beleza? Mas até se você tiver no voo, tem essa taxa também. Quando é voo internacional, você vai pagar 136. Se tiver no voo, né, tá emitindo na sua conta e você tá no voo, R$136. Se o titular da conta que está emitindo a passagem não estiver naquela emissão, aí vai para R$190 só de taxa. Imagina aí você viajando em 4 pessoas, 190 vezes 4, né? Tudo isso se você for emitir, claro, antes de 90 dias a passagem aérea. Se a sua passagem for para mais de 90 dias, 100 dias, 110, 120, por aí vai, você não vai pagar nada, tá? Então são para passagens a curto prazo que a maioria das pessoas acabam emitindo ali até 90 dias, a não ser se está com uma viagem marcada há muito tempo, né? Então isso daqui, essas taxas acabam pegando muitas pessoas, ok? E aí, dependendo do seu status, isso daqui vai diminuindo até você não pagar nada quando você for diamante. Só passando aqui rapidamente, se você for topázio, e isso daqui eu achei meio piado, porque não tem sentido nenhum. Se o titular da conta estiver na emissão, tu vai pagar R$36,90. É R$3 a menos só de quem não tem status nenhum. Ou seja, teu status topázio aqui nessa taxa só vale R$3 de desconto, que é quase nada, tá? E aí se você for ver aqui também sem o titular, aí pula para R$ 67,90. Novamente, o mesmo desconto mínimo ali. Para a taxa internacional a mesma coisa, ó, R$127 mais ou menos. E 185 caso o titular da conta não esteja, ok? E claro, se for acima de 90 dias de antecedência a tua passagem, aí você não vai pagar essa taxa aí que eu já vou mostrar na prática, tá? Só para completar aqui, o Safira diminui mais R$2 só de desconto. Na taxa aí vai para R$ 34,90 quando tem o titular da conta na emissão e quando não tem, R$ 63,90. E na internacional vai para R$ 118,90 e R$ 179,90 caso o titular da conta não esteja, tá? E para finalizar o diamante, que aí o diamante ele é isento quando o titular da conta está. Mas mesmo assim, nem o diamante escapou da taxa para o beneficiário. Às vezes você é diamante aqui na Azul, quer dar uma passagem aérea de presente para alguém com as milhas que você acumulou, vai ter que pagar a taxa do mesmo jeito, mesmo sendo diamante. Ou seja, é um negócio que na minha cabeça não faz sentido. Coloca a sua opinião sobre isso aqui. Agora, eu vou te mostrar o impacto que isso daqui causa na passagem aérea. Primeiramente, olhando para o lado negativo, onde isso mais impacta. Eu peguei aqui uma simulação de uma passagem curta, né? Uma passagem, um voo curto, que normalmente vão custar poucas milhas aéreas. Quanto menor for o custo da passagem em milhas, mais essa taxa vai pesar. E olha só, estou vendo aqui em julho para você ver como 90 dias é bastante coisa. Eu estou aqui em julho, né?
E aí eu tô fazendo uma emissão para setembro. Olha a antecedência que eu tô fazendo, uma antecedência boa para você emitir passagem aérea, né? E aí peguei aqui uma emissão que não está ruim, né? Vou ignorar aqui esse desconto que eu tô tendo, né? O desconto por ser do status Topázio. Essa passagem sairia 10 mil para ir e 4 mil para voltar. Uma passagem saindo de Belo Horizonte e indo para São Paulo, do lado ali, entendeu? Uma viagem curta, né? E olha só o que acontece. Normalmente, essas viagens assim, milhas aéreas e dinheiro fica bem parelho. Quando tu compra milhas aéreas baratas e emite com uma certa antecedência, né? Pelo menos um mês de antecedência, você consegue bater normalmente o valor em dinheiro, mas fica próximo. Tem um desconto ali, mas fica próximo. Só que quando entra essa taxa de resgate que eu vou te mostrar, ó, ele bota aqui o valor em milhas no total e fala quanto eu vou pagar de taxa. A taxa de embarque, tu sempre vai pagar, não tem para onde fugir, ó, R$ 94, beleza, todo programa tem isso. Agora, essa taxa de resgate só a Azul tem aqui dos programas nacionais, R$ 73, ou melhor, 74 aproximadamente, só para eu emitir com milhas aéreas. Um absurdo, né? Mas aqui tem isso. E olha como isso faz diferença quando tu pega esses voos curtos, né? R$ 73. Eu peguei aqui essa mesma emissão no dinheiro. O mais barato do dia está saindo R$ 327, dia 10 de setembro a dia 17. Meu período que eu busquei aqui na Azul, beleza? Então 327 é no dinheiro. Se você fosse emitir essa passagem aérea, não tivesse status aí, né? Então não vou considerar nem esse status. Você iria pagar aqui 14 mil pontos, né? E vamos supor que você comprou esses pontos, né? A gente sempre analisa como se você estivesse comprando tudo, que aí você consegue avaliar. Pô, se comprando a passagem tá boa, pô, se meus pontos são gratuitos, melhor ainda, né? Tô fazendo uma ótima emissão. Então, assim, 14 mil pontos nessa emissão ida e volta. Se você compra R$15 o milheiro, você está comprando bem hoje em dia, não é difícil você comprar R$15 hoje em dia, tá bom? Então, a gente está falando de R$210 só com os pontos, beleza? Se eu colocasse aqui só a taxa de embarque, que normalmente nos programas você só paga a taxa de embarque, são R$94. Então, eu vou somar aqui R$94, a gente chega a R$300 mais ou menos de custo, que dá um leve desconto frente aos R$327 aqui, né? Ah, R$27 de desconto, mas sei lá, tá viajando em 4 pessoas, a gente tá falando aí já de mais de R$100. Então é alguma coisa assim, tá? Então, você vê que vale a pena, pô, tu realizar emissões com antecedência, comprando pontos baratos, tudo bem. Porém, nesses voos curtos, quando você entra com a taxa de embarque, olha isso, eu vou agora somar R$74, vou botar aqui mais R$74, eu vou para R$378. Você comprando pontos baratos, pegando uma boa emissão, tem emissões melhores que essas, né? Boas emissões que você paga menos do que isso, mas isso daqui não dá para dizer que é uma emissão ruim, vamos dizer que é uma emissão na média ali. Comprando pontos baratos, você deveria ganhar o valor do dinheiro, tá? Mas e realmente você ganha, por pouco ali, mas você ganha. Mas somando essa taxa aqui de resgate, que não tem sentido nenhum, você pula para cima do valor do dinheiro. Aí você está pagando R$378 lá com milhas aéreas, sendo que é 327 no dinheiro. Ou seja, alguém que não entende nada de milhas aéreas, não precisou comprar milhas, não precisou fazer nenhum tipo de jogada, não precisou transferir de um programa para outro, fez nada, vai pagar mais barato que você. Então, o que eu quis trazer aqui é um exemplo, que isso daqui é muito comum acontecer, tá? Em passagens aéreas normais, né? Que envolve uma viagem curta, poucos pontos. E aí acaba pesando muito essa taxa aqui de resgate. Se fosse uma super emissão aqui, que eu conseguisse pagar bem mais barato, ó, com esse desconto que eu estou tendo aqui, pode fazer sentido. Mas eu tenho o status Topaz aqui, aí ele está dando esse desconto. Numa situação em que não se tem status, iria pesar. Mas também poderia pegar uma emissão com um custo menor. Já pensou que eu consigo 4 mil para ir, 4 mil para voltar, 8 mil ida e volta? Aí o jogo muda, tá? Mas olhando uma emissão normal, era para a gente ganhar comprando pontos baratos. Isso não acontece em voos curtos. Muitas vezes não acontece. Pode ser que às vezes aconteça porque no dinheiro está caro, porque acaba pesando muito a taxa de resgate, tá bom? Então impacta muito em voos curtos isso daqui. Por isso que, na minha opinião, a Azul, eu faço muito voo Rio-Vitória, então a Azul, ela acaba que não é vantajosa para mim na maioria dos voos que eu faço. Então é o programa que eu menos gosto nacional, isso daqui colabora muito, tá bom? Porém, como todos os programas, existem super emissões, né? Super emissões não, vou botar emissões boas, é melhor que a média, um pouco acima da média no quesito descontos. Aqui não é uma super emissão, mas é uma emissão legal, tá? Peguei aqui São Paulo para Recife numa data que estava um preço bom, né? Um do 10 para ir e outro do 10 para voltar. Ainda estou a menos de 90 dias, então aqui eu pagaria aquela
taxa lá, tá bom? Então, 14 mil pontos para ir e 14 mil pontos para voltar. Isso daqui tá mais bizarro ainda, que ele tá me dando desconto surreal aqui nessa emissão. Então ficaria mais absurdo ainda por ter o status Topázio, né? Mas ó, 28 mil pontos. Então vamos botar aqui, 28 mil pontos a 15 reais se a gente comprasse isso tudo. Então eu teria no total, só com as taxas, 510, e com a taxa de resgate a gente chegaria a 580. Quanto seria essa mesma passagem no dinheiro no mesmo dia, né? Que eu tô olhando aqui dia 1/10, 8/10, nessa pesquisa que eu fiz. O mais barato tá R$1.000. Ou seja, mesmo com essa taxa aí, eu somei R$73, estava 510, foi para 583, o desconto continua muito absurdo. Então, tanto faz ter essa taxa de resgate, ainda tá um desconto muito absurdo. E isso daqui tu consegue ver de maneira mais comum quando tu pega boa emissão aqui na Azul, e não é do lado, numa cidade vizinha, né? Uma cidade que você percorre um pouco mais, que aí custa um pouquinho mais de pontos, né? A gente está falando de passagens que no dinheiro elas têm uma amplitude maior, elas acabam custando mais caro em determinados períodos, e aí você consegue tirar mais diferença. Então, assim, não é que o programa da Azul é inviável por causa dessa taxa, tá? Essa taxa ela atrapalha um pouco, porque ela não tem sentido nenhum, mas quando tu pega boas emissões aqui na Azul, envolvendo milhas aéreas, pegando com antecedência, e não seja uma viagem muito curta que essa taxa acaba pesando, o programa da Azul pode servir muito bem. Eu não mato direto esse programa. Você vê que eu tenho o status Topázio aqui porque eu acumulei determinados pontos aqui e utilizei, tá? Então eu utilizo o programa também, mas é um dos três que eu menos gosto, porque é cheio de trava, né? Você tem um número limitado de beneficiários para colocar aqui, tem que pagar a taxa de resgate, então assim, muita coisa que não faz muito sentido. Para complementar com o que eu falei no começo do vídeo, para mim isso daqui é uma notícia ruim mesmo que tenha diminuído o valor da taxa de resgate, porque na verdade não era para dar um desconto, era para acabar com isso. Isso daqui não tem sentido nenhum, faz a ilusão ali de você acumular pontos, na hora de emitir você se depara com isso daqui, isso acontece com a maioria das pessoas, né? Você às vezes acumula pontos gratuitos, aí vem aqui e ainda tem que pagar uma porrada de taxa, né? O 167 às vezes é uma passagem de ida, pô, só por causa disso. A taxa de embarque tudo bem, mas R$73 só por emitir com milhas aéreas é meio absurdo, principalmente para quem acumulou pontos gratuitos, né? Se você quiser dominar milhas aéreas, sempre sair por cima, vou deixar o link na descrição para você conhecer o método NPC, meu treinamento completo de milhas feito para quem realmente quer aprender de verdade sobre milhas. Lá é para, se você quiser aprender de verdade, o conteúdo tá todo lá. Tu vai ver que ele vai te ensinar tudo para você se tornar expert em milhas aéreas. Quer virar expert em milhas aéreas e usar isso pelo resto da tua vida, pegando vários benefícios? Link do método PC está na descrição. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar aquele like, que sempre ajuda a gente bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.